Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Paula Meirelles e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o carregamento de celular. Vocês já pararam para se perguntar por que o tempo de carregamento do celular é mais rápido quando você usa o carregador do que quando você usa o seu notebook? Então, isso está relacionado com a corrente fornecida, tanto pelo carregador quanto pelo notebook. Eu pensei muito sobre isso, eu falei assim, bom, que tal fazer um vídeo onde eu abro o cabo USB, tá? E associo o celular em série com um amperímetro, meço essa corrente, tá? E faço algumas considerações teóricas para inferir, né, dado essas medidas, quanto tempo leva para carregar o celular, a bateria do celular, usando o notebook. Então, a primeira parte desse vídeo, vocês vão ver que o esquema que eu fiz, né, para abrir o cabo USB, teve todo um jeitinho de abrir. Vocês vão ver como ele é por dentro, o cabo, tá? Vocês vão entender como é que eu associei ao meu multímetro para poder ver a corrente, medir a corrente usando essas duas configurações. E depois vocês vão ver um pouco das considerações teóricas que eu vou fazer nesse vídeo para que a gente entenda quanto tempo leva para carregar usando o notebook, dado as medidas usando o carregador. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês o procedimento, né? Eu comprei dois cabos USB, né? Tipo C, que é esse daqui, né? Que tanto faz você colocar assim ou virado ao contrário, vai encaixar no seu celular. Eu comprei dois cabos porque um eu testo antes de fazer o vídeo e o outro eu filmo, né, fazendo. Só que me deu muito trabalho fazer isso, eu vou ser bem sincera. Foi bem trabalhoso, né, um trabalho mecânico, e eu resolvi só mostrar o resultado aqui pra vocês e explicar como é que eu fiz. Então, ó, esse amarelo é igual a esse daqui azul. Então, vou mostrar pra vocês aqui. O que eu fiz? Eu preciso, para medir a corrente, né? Eu quero medir a corrente, né? A corrente ao carregar o celular. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar essa capa aqui de plástico, e aí eu fui no meu fogão, aqueci, ele meio que ficou mole, eu fui tirando e fui com uma tesoura e fui tentando tirar, né? E deu um trabalho, deu muito trabalho. Depois disso, eu precisava desencapar o fio aqui. E o que eu fiz? Eu peguei, eu usei isso aqui, né? Essa alicate de corte para fazer isso, e eu descobri que se eu pegasse uma tesoura muito fina, como essa aqui, pequena, eu conseguiria facilmente desencapar o fio. Então essa é uma tesoura de sobrancelha que eu tenho e que me ajudou nesse trabalho, tá? Bom, ao abrir aqui o fio, é interessante para você que nunca viu, olha só que interessante. Ele tem 4 fios, tá vendo? 4 fios coloridos aqui. Esses 2 fios do centro que vocês estão vendo, eles são fios onde trafegam a informação, né? Os dados. Eles normalmente são mais finos que esses 2 fios da extremidade. E esses 2 fios da extremidade são os fios de alimentação, né? Onde onde circula a corrente que carrega o seu celular. Esses 2 daqui. O primeiro passo foi o seguinte, foi identificar o fio, né, positivo que eu ia ligar o meu instrumento de medida, no caso o amperímetro, né? Então, o que eu fiz? Eu imaginei, eu falei, bom, o cinza deve ser o negativo e o rosa deve ser o positivo. Então, o que eu fiz? Eu cortei o fio e desencapei ele, como eu fiz aqui, tá? Por quê? Porque aqui, em série, né, eu vou colocar o meu amperímetro para medir a corrente elétrica, né? Para medir a corrente elétrica ao carregar a bateria do celular. Bom, pessoal, então agora eu peguei aqui o meu carregador e o fio, né, que eu desencapei. E antes de fazer as medidas, né, a primeira medida que eu vou fazer é medir a corrente
que atravessa, né, que passa pelo cabo, ao ligar, ao conectar, né, o meu celular ao carregador. Ou seja, eu vou estar carregando a bateria do meu celular usando o carregador. E eu vou medir essa corrente. Aí você vai dizer, bom, Paula, mas isso a gente já sabe, porque o fabricante já nos fornece. Sim, isso aqui é só um teste para saber se de fato os fios estão ok, entendeu? Se não vai ter perda na hora de medir, tá? Depois que eu fizer com o carregador, eu vou fazer a mesma medida de corrente, só que usando o notebook, ou seja, eu vou carregar o celular usando o notebook. Só um detalhe aqui, pessoal, antes de fazer a medida, é que o meu carregador, esse é o carregador original, tá? Do meu celular. E ele diz o seguinte, que a saída dele é de 5 volts e fornece uma corrente de 2 amperes, tá? Então, vamos fazer a medida agora. Bom, pessoal, vamos lá, né? Primeiro, a gente vai colocar aqui, certo? E aí, eu vou usar, olha só, é uma operação um pouco delicada, mas eu vou pegar aqui, tá? Eu vou encaixar no meu celular. Encaixei, certo? Agora falta ligar em série o celular ao amperímetro e ligar na tomada o carregador, tá bom? Para fazer isso, o que que eu fiz? Eu peguei aqueles 2 cabos com garra de jacaré para facilitar, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou pegar esse fio e eu vou enrolar aqui na garra de jacaré. Desse jeito aqui, tá? A outra extremidade eu vou colocar na ponta do multímetro, que são essas aqui. Mas antes disso, eu preciso ligar o outro fio. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Então, esse fio era o rosa, né? E eu cortei, desencapei e agora eu tô ligando em série ao amperímetro. Então, vamos lá. Bom, feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar nas minhas pontas aqui, tá? As pontas do meu amperímetro. Eu vou ligar aqui, já tá na escala, tá vendo aqui do amperímetro, agora falta ligar. Vamos ligar. Então, perceba que está de fato ligado, tá? Em torno de 2 amperes, que é como a gente esperava, certo? Agora, nós vamos fazer a mesma medida, agora usando o laptop. E aí, a gente vai medir a corrente. Então, pessoal, agora chegou finalmente a hora da gente medir a corrente elétrica, tá? Quando a gente carrega pelo computador. Obviamente que tem algumas limitações aqui, né? Isso depende também do cabo, do computador que você está usando, a porta, né? Do USB que você está usando do computador. Tem portas, tem 2 tipos de porta USB nos computadores modernos. Tem a 2.0 e a 3.0. Parece que a 3.0 ela fornece mais corrente. No caso aqui a gente vai medir uma USB 2.0, tá? Então eu vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Acabei de ligar, tá vendo? Vocês chegar um pouco pra cá a câmera pra vocês verem. Tá ligado no computador. Aí agora nós vamos ligar aqui. Opa! E medir a corrente. Bom, aqui é uma coisa interessante que apareceu. Apareceu carregamento lento, vocês estão vendo?
Então, ele está dizendo que o carregamento é lento. Então, eles detectaram que o carregamento é lento. Então, eu usei a mesma configuração que eu usei lá no meu carregador, tá? Agora, sendo alimentado pelo computador. Então, o celular, ele detectou que tá mais lento o carregamento. E, de fato, se você for ver, ó, aqui tá em 155 miliampere. Tá? É uma corrente bem abaixo do que os 2 amperes. O celular já tinha avisado que essa corrente era baixo. Então, pessoal, aqui está um pouco da teoria para explicar por que o tempo de carregamento de uma bateria de um celular é diferente quando você usa o seu carregador, né? O carregador e quando você utiliza o notebook. Bom, aqui está uma expressão muito conhecida de transferência de energia elétrica, tá? Então, a sua bateria, ela está sendo carregada a uma taxa, né? A uma taxa de energia por unidade de tempo. E essa taxa é igual à voltagem que ela está sendo submetida, vezes a corrente que circula nela. Bom, aqui eu dividi dois cenários. O primeiro usando um carregador e o segundo cenário usando o notebook. O cenário usando o carregador, eu denotei por 1 e o índice 1, e usando o notebook, o índice 2. Bom, percebam que, pela definição de potência, nós temos que potência é o quê? Energia por tempo, né? Variação de energia por tempo, que eu denotei por T1, ou seja, o tempo utilizado aqui para carregar totalmente. Então, supondo que sua bateria está descarregada. Então, quanto tempo usando um carregador você consegue carregar a sua bateria? Esse é esse tempo, delta T1. Isso aqui é igual a V, que multiplica por a corrente I1, né? Que nós sabemos e medimos que essa corrente é de 2 amperes. Do outro lado, no notebook, a mesma coisa, só que eu denotei o tempo para carregar essa bateria usando o notebook é delta T2, e a corrente que a gente mediu, I2. Então, se você isolar aqui a quantidade de energia, né, para carregar totalmente, supondo nos 2 casos que a bateria do celular está totalmente descarregada, então nos 2 casos eu tenho a mesma quantidade de energia. Vocês concordam? Então, essa expressão aqui é igual a essa daqui, tá? Elas são iguais. Porém, você tem o quê? A corrente e o tempo que são diferentes nos 2 casos, certo? Bom, isolando, quer dizer, eu igualei isso aqui, isolando o delta T2, nós temos que o tempo de carregamento, aqui ó, isso aqui é o tempo de carregamento dessa bateria usando o notebook, ela é igual a I1, que multiplica o tempo de carregamento usando o carregador, que eu chamei de delta T1, dividido pela corrente I2, que eu medi aqui usando o notebook. Nós vimos lá que o I1, né, o I1 é igual a 2 amperes. Vocês concordam? E nós vimos que o I2, ou seja, a corrente, nós medimos, né, utilizada, a corrente medida, né, quando a gente estava usando o notebook para carregar o celular, foi de 155 miliampere, tá? Então, se eu substituir aqui nessa fórmula, bom, ainda falta o delta T1, né? Eu não falei para vocês, mas eu medi esse tempo, tá? Então, eu descarreguei a minha bateria totalmente e eu usei o carregador, aquele mesmo carregador que eu mostrei para vocês, e demorou 1h30. 1h30 minutos, tá? Então, se eu substituir aqui o I1, I2 e delta T1, isso aqui, gente, vai dar em torno de 1.161 minutos, que é um exagero. Isso aqui dá em torno de 19 horas. Aí vocês vão dizer, nossa, mas isso não tá certo. Não, tá certo, gente, porque o que acontece? É um sopro de corrente isso aqui.
O próprio celular avisou que a corrente é muito, muito pequena para ser utilizada para carregar o celular. Então aqui eu tô supondo que ele tá totalmente descarregado. Eu tô usando esse cabo que é um cabo que eu comprei aqui para fazer o vídeo e é um cabo que não é de boa qualidade, tá? Ele não é o cabo original. Então, provavelmente tem muitas perdas. Então, aqui é só para mostrar para vocês a conta. E outra coisa, esse V aqui, ó, é o mesmo. Essa voltagem é de 5 volts, tá? Isso aqui é de 5 volts, os dois. Mas na hora que você iguala, eles se cancelam e aí você tem essa expressão. Guardem essa expressão, gente, porque nós vamos usar para o próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido como é que eu fiz para medir a corrente elétrica, né? Durante o carregamento do celular, usando tanto o carregador quanto o notebook. E eu gostaria também de saber de vocês o que vocês acharam dessa nova roupagem que eu dei aqui, que eu expliquei a parte teórica usando os slides e uma caneta, né, digitalizadora. Vocês acharam que ficou melhor do que papel e caneta? O que vocês acham? Esse feedback de vocês é muito importante para mim, porque eu quero continuar produzindo aqui para o YouTube, compartilhando os meus conhecimentos, compartilhando minhas descobertas e os meus projetos. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, assina o canal e compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo.